segue o negócio. É isso aí, então eu já estou aqui, gente. Ó, o primeiro prosa do ano não poderia ser com ninguém menos do que ele, Marcos Rocha. Aí você fala assim, mas quem é Marcos Rocha? Você vai descobrir agora, porque ele é escritor, sim, palestrante e teólogo. Então, a pergunta que não quer calar para ele é: Deus existe ou é uma invenção humana? Eu não sei, mas nós não vamos falar sobre isso não, é só para provocar o Marcos. Boa noite, Marcos. Boa noite, Alessandro. É um prazer estar com um amigo. É um prazer imenso, né, participar do seu programa e que nossa fala possa enriquecer os demais ouvintes. Ah, com certeza, porque você é teólogo, rapaz, você é um teólogo. Me conta aí um pouquinho disso. A teologia é uma proposta, né? Porque quando você vê a teologia a partir da perspectiva de um dogma, enrijece o pensamento humano. Uhum. Então, enquanto uma proposta de pensar Deus, né, ela está voltada ao crescimento, principalmente a experiência pedagógica do ser humano. Porque teologia é pedagogia. Pensar a teologia enquanto um dogma, né, que se pretende impor, ela deixa de ser teologia. Porque Deus não se impõe, ele se propõe. Uhum. Porque quando se propõe, Deus se propõe também diálogo. E diálogo compreende o respeito mútuo, né, Uhum. de um indivíduo para com o outro. Então, quando eu determino que tem que se cumprir isso no sentido dogmático, a teologia ela perde a sua essência. Teologia é diálogo com Deus, é conversa, né? É indagação e ao mesmo tempo é resposta. O problema é que o homem, de todos os tempos, ele sempre foi inquieto. E na sua inquietação, ele sempre trouxe a resposta por antecipação. E ele precisa do tempo para esperar em Deus. Minha gente, é isso aí. Então, ó, já demos uma palhinha aqui que o rapaz é bom. Mas você também faz as palestras, né, Marcos? Sim. Qual é o tema das suas O palestras? tema das minhas palestras é exatamente como lidar com o cliente. Como lidar com o cliente. Então, o vendedor lida com o resultado econômico da sua proposta de venda. Isso é preocupante. Porque na percepção do cliente, seja ele efetivo ou afetivo, e a gente vai pensar essas duas dimensões do ser humano, né, que é essencial que o vendedor saiba disso, né, e comece a trabalhar isso, ou ele perde seus clientes. Na percepção do cliente, ele sabe ele identifica quando você quer dinheiro. Ele identifica? Rapidamente. É mesmo? Como? Rapidamente. Me conta mais sobre isso. Ele estuda a sua abordagem. Primeira, no sentido de que ele percebe se você está preocupado com a preocupação dele. Por exemplo, trazer satisfação para o cliente, ao cliente, é você estar preocupado com a preocupação do seu cliente. O que o traz aqui? De que maneira eu posso lhe atender? Né? Não é escrever um jaleco na frente ou atrás, posso ajudá-lo? Isso é muito vago. Isso já perdeu, já caiu de moda. Não, e aí o que acontece, foi bom você tocar nisso, porque se o cara não pudesse ajudar, ele não estaria ali, tá correto? Exatamente. Perfeito. Né? Então, o que está escrito às vezes não condiz com a postura corporal de quem porta o jaleco. Né? Posso ajudá-lo? Né? Essa pergunta, ela não se limita a uma frase. Ela é muito mais do que uma frase. Ela transpõe a frase. Porque eu preciso saber como apertar a mão do meu cliente, como olhar nos olhos do meu cliente. Né? Qual é a percepção que eu tenho de manutenção da minha empresa, do meu negócio, quando eu me relaciono com o meu cliente? O meu cliente não é aquele que transita, né? Mas é aquele que traz a alegria e traz a perspectiva de prosperidade do meu negócio. Se eu não pensar assim, eu não posso abrir. Né? A questão do sorriso, você não tem que andar... você não tem que se preocupar com um sorriso no sentido de lábios, de boca. Você tem que sorrir com o olhar. Às vezes você cativa muito mais seu cliente com o olhar, você acolhe muito mais do que com o sorriso. Porque o seu sorriso, se você não cuidar, ele pode se tornar banal. E banalizando, o cliente identifica.
O problema do vendedor, às vezes, é que ele acha que ele sabe tudo sobre o contato com o cliente. Uhum. E o ser humano, ele é introspectivo, e nas suas introspecções é o momento em que ele está estudando o outro, inclusive o vendedor. Inclusive o vendedor. Introspecção não é medo, não é fobia, mas é um olhar pelo qual ele percebe, né, as intenções do outro, quase. Quase isso. Estamos aí aprendendo muito, e esses são os temas das palestras dele, mas hoje ele veio falar aqui porque esse homem também escreve. Então, Marcos, ele trouxe um livro aí, né, Marcos, que você escreveu, Marcos Rocha. Mostra aí para nós esse livro aí. Ali, ó, naquela câmera ali, ó. Ok, ó, curtou, levanta um pouquinho. Aí, sim, como devo tratar meu cliente? Tá legal? Tá tranquilo. Pronto. Esse é o livro Como Devo Tratar Meu Cliente, né? O autor é o que vos fala, é Marcos Rocha. O projeto desse livro é educar o vendedor no sentido de relação com o seu cliente. Educar no amplo sentido da palavra, né? Não é trazer apenas uma informação, não é apenas um script, né? Não é um tratado, mas se resume em 70 páginas propostas capazes de modificar o pensamento de quem pretende, né, vender mais, acolher mais, ter sucesso. É assim. Agora, Marcos, eu tenho uma dúvida muito cruel. Pode tirar as dúvidas. A minha dúvida cruel... Se eu puder, eu respondo. Vamos tentar, né? Ó, você que está em casa, deixa o seu comentário aí, porque nós vamos responder no próximo programa, tá certo? Ou em outro momento. Não sei, o Marcos vai deixar o contato dele aqui, você também pode escrever diretamente para ele. Marcos, tem umas situações que acontecem, né, quando a pessoa está lá no atendimento, que elas são esquisitas. Por exemplo, o cara chega lá, vai comprar um tubo PVC, aí ele tá lá arrasado porque aconteceu um monte de coisa, ele começa a contar sua história. E agora, o que fazer? Eu falei há pouco sobre duas tipologias de cliente. Primeiro cliente, afetivo. E o segundo cliente é o cliente efetivo. Quem identificou esses dois clientes fui eu, né? No contato com eles, no dia a dia. Perfeito? O cliente afetivo, ele traz o seu histórico emocional para a nossa empresa. Ele traz o seu histórico emocional para. Ele traz o seu histórico emocional para a empresa. Ele traz o histórico emocional para o vendedor. E o vendedor tem que estar apto, ele tem que se tornar capaz de perceber que o cliente está abrindo o coração para ele. É aquele cliente que, a priori, ele entra na empresa brincando com o vendedor, com o dono. Às vezes nem o conhece, mas brinca, né? E ele é muito observador, porque ele observa um detalhe na camisa, no vestido, no arranjo do cabelo da vendedora. E às vezes há uma interpretação até pensando que ele está lançando charme, mas não é. É uma carência afetiva da parte dele, que é identificada pela relação dele com o cliente. Ele quer buscar no cliente um refúgio, mas ele quer comprar. É interessante que esse cliente, ele é um promotor de muitas vendas, porque se ele for muito bem acolhido pela empresa, se ele se identificar com a receptividade do vendedor, ele lança essa proposta para amigos. Olha, vai lá na empresa do Alessandro, que lá, eu fui muito bem recebido. A proposta, né, realmente se cumpriu na minha expectativa. A empresa propõe atender bem e eu fui muito bem atendido. Então, quem ouve quer testificar. O cliente afetivo, ele tem uma sensibilidade muito acentuada. E é curioso que ele olha, ele estuda o ambiente e ele vai brincar exatamente com quem pode perpetuar essa brincadeira no bom sentido, criando laços de afetividade. Porque vender é criar laços de afetividade. Se você não criar o laço de afetividade com
o teu cliente, você não vai criar um laço financeiro com ele. O outro cliente é o efetivo. O efetivo, ele chega e diz bom dia, boa tarde, boa noite. Né? Você tem o livro de Marcos Rocha, Como Devo Tratar o Meu Cliente? O vendedor então diz sim, eu tenho. Quanto custa? X. Ele paga, agradece e vai embora. Entretanto, esse cliente, ele percebeu aquilo que você não percebeu. E às vezes o vendedor diz, pô, que cara grosso, chegou aqui, né? Tudo bem, foi educado, deu boa noite, deu bom dia, boa noite, boa tarde, enfim, mas não interagiu comigo. Esse cliente vai voltar. Se ele foi muito bem atendido no sentido de não provocar uma interatividade oral. Ele não comunicou oralmente com o seu cliente. Isto é, o vendedor. Porque o vendedor efetivo, ele não quer conversa com você. Ele quer o que você tem para vender. Ele tem interesse no seu produto, não em você. O cliente efetivo tem interesse em você, como pessoa, como ser humano, e tem interesse no seu produto. É interessante. É bem interessante também, porque eu fico aqui ouvindo você e fico me lembrando que hoje em dia tá tudo está querendo ser padronizado. Sim. Eu acredito que não vai conseguir. Por exemplo, porque as pessoas têm um perfil diferente. E aí quando você disse, o cliente percebe quando você está assim ou está assado, né? Quando você está de mau humor, quando você não está, quando você está apressado, ele percebe. E aí existe aqueles tipos de vendedor, né? Tem aquele cara que é o sedutor, Marcos. Eu tenho aqui essa caneta aqui para você. Veja, uma caneta maravilhosa. Ele está conquistando você, entendeu? Mas ele está preocupado em vender, sim, mas ele está preocupado em fazer aí com você ter um relacionamento de pessoa. Né? Ele quer fazer amizade com você. E tem aquele vendedor que diz o seguinte: olha, Marcos, essa caneta é muito boa, leve para sua casa que ela vai funcionar durante tanto tempo. Esse cara não está nem aí para você. Ele está aí para vender a caneta e ele está certificando para você que a caneta é boa. Ele quer fazer negócio com você e amizade, quem sabe um dia, mas não é o momento. Né? Porque aí tem um que quer fazer negócio através da amizade e o outro só quer te vender. Né? Tem outros perfis de vendedor. Sim. Só que o que acontece? Quando você me traz a ideia de como devo tratar meu cliente, me recorda e vem à mente que nós temos também dois tipos de cliente. A loja tem dois tipos de cliente, tem o interno e o externo. Eu vou te perguntar, Marcos, você que visitava e palestrava, as empresas estão tratando bem os seus clientes internos? Os seus colaboradores? É um diagnóstico, né? Nós no Ocidente sempre questionamos a questão de primeiro mundo, né? O que é primeiro mundo? Primeiro mundo é sensibilidade e tecnologia. Só isso. Só isso. Só. É uma leitura. Talvez seja até radical, mas é uma leitura. Porque o que pressupõe a palavra é a ideia. E o que pressupõe a ideia é a palavra. Então a palavra é a vestimenta do pensamento. Então tem que ter muito cuidado com essa vestimenta. Veja só, quando a empresa trabalha, né, o relacionamento do cliente para com ele mesmo, do profissional para com ele mesmo, investe nessa capacitação o mais amplo possível, essa empresa tem uma responsabilidade de crescimento humano e capital. Quando ela vai negligenciando essa formação, ela peca. Ela peca contra um dos pilares de sustentabilidade da própria empresa. Porque no início desse livro, eu coloco a questão da venda. Por que vender? Por que vendemos? Por que vendemos? Vendemos por um hobby, né? Vendemos porque é bonito, vendemos por acordei hoje e quero vender. Não. Vendemos por necessidade de sobrevivência humana.
Vendemos para pagar contas. Pagar os boletos que não para de chegar, né? Exatamente. Quem nos convida a vender são os boletos. Né? Então, há um problema hoje, é um diagnóstico muito preocupante no que concerne a relação do vendedor consigo próprio. Esse é um tema. Né? É um tema, não está desgastado, ele está mal trabalhado e precisa ser sempre reinventado, no sentido de construir o ser humano para lidar com o ser humano. Porque o que nós adquirimos com o vendedor e o que passamos para os nossos clientes, muitas vezes é descartável. Como assim? Me explique melhor. Por exemplo, a pessoa ela diz, eu quero esse carro. Ela usa até o momento em que o amigo dele não aparece com outro que chama mais atenção. Que chama mais atenção. Por quê? Porque enquanto o ser humano existir, ele sempre vai conviver, vai tentar conviver com o vazio existencial. Como é isso? O vazio existencial é a busca por um ser transcendente que ele dá o nome de Deus, e é Deus, né? E quem discorda merece o respeito, é claro, né? Esse vazio, às vezes o cara ele senta na praça de alimentação e ele traz todas as comidas sofisticadas que ele puder, que ele tenta, que ele pode. Mas essa atitude é para impressionar quem o circunda. Não é que o organismo dele, a biologia, a fisiologia dele necessite disso. É um vazio existencial de uma necessidade espiritual de conviver consigo próprio. Então ele sempre está concorrendo com o outro. Seja na mansão, eu tenho que comprar a mansão. Alessandro comprou lá no bairro X. Eu tenho que... Sim, mas Alessandro... Então, a referência dele não é dele. É outro. Então, no frigir dos ovos, como diz o bom brasileiro, né? Não é o bom nordestino, é o bom brasileiro. Bom brasileiro. No frigir dos ovos, ele não vive a identidade dele, ele vive a identidade de Alessandro, de Marcos. Mas essa busca, ele está em busca de si próprio? Em busca de si próprio. Por isso que os livros sagrados da humanidade diz, conhece-te a ti mesmo. Há um princípio que rege o universo, que é esse. Ama a Deus e ama o teu próximo como a ti mesmo. Marcos, você está querendo entrar numa enrascada. A venda você está querendo entrar numa enrascada. Aí onde é que está a questão? A venda está exatamente aí. Porque as pessoas mais ricas do mundo são vendedores. E quem são elas? São os judeus. Interessante. Sim. Agora, por quê? Exatamente em perceber a leitura bíblica, não como se percebe, veja bem, no jargão atual. Não, aqui do Ocidente, né? Porque o que acontece? As pessoas dizem que eu tenho que amar o próximo, não é estar de abraços e beijos, não é? É ter respeito. Ou eu estou fugindo muito? Não, é normal. Por exemplo, o que é você amar o próximo? Você ama o próximo educando o próximo. O próximo, ele está acostumado, veja bem, a uma vida totalmente desregrada. Então ele adentra a sua casa e ele percebe que você é extremamente organizado. Sujou, limpou. Tirou do lugar, repõe. Ok? E aí ele começa, ou ele aprende com as suas atitudes, isso é amar a si próprio. O sentido de amor é reorganizar-se a cada momento, a cada instante. Não é o amor erótico de Eros, né? Não é o amor dos motéis, né? É o amor em que você cresce no nível de percepção. Conta-se uma história judaica, em que havia um poço. E nesse poço havia escrito em cima, beba água, mas não esqueça de lavar o caneco. Porque outros virão
e terão sede e necessitarão da água dessa fonte. Então todo aquele que mergulhava, né, o pote ou o caneco no fundo do poço, ele lavava e deixava no lugar em que ele encontrou. Nunca no lugar errado. Então, quando eu cuido de mim, eu estou chamando o outro para se cuidar. Ou cuidar-se. Mas aí veja, Marcos, é porque está havendo muita inversão de valor. Por exemplo, amar hoje em dia, se amar hoje em dia está se tornando um ato assim, eu me amo, então eu posso esnobar os outros porque eu me amo. Né? O amor não é amor, é uma coisa snob. Né? Estão tendo muita essa questão. Amar o próximo é estar de abraços e beijos, que acabamos de discordar que não é isso. Né? Ter respeito é educar. Né? Se eu me respeito, eu me cuido. Se eu me cuido, eu inspiro outros a se cuidar. Né? Palavra da moda, inspiração. Então, dessa forma, nós aqui, né, trazendo para a questão de tudo, porque você é um cara multifacetas, né? Palestras e teólogo. Olha, vou te falar, mas vamos seguir então. Então, quando eu pego isso, porque essas ideias, eu quero trazer que parece, a impressão minha, as pessoas estão muito fragilizadas. Porque hoje em dia, né, está na moda, é uma palavra da moda, não é que está na moda. Né, estou com síndrome de burnout. Né? Eu tenho que ficar afastado porque hoje as enfermidades são muito psicológicas. Sim. E aí o que acontece? Eu me lembro da sua fala que diz o seguinte: não, nós estamos não olhando para nós, mas competindo com os outros. Se Fernanda tem um brinco bonito, eu adorei, menina, quero brinco. Ela tem um iPhone, eu tenho que ter um iPhone. Mas aí fica aquela história. Aonde foi que nós nos perdemos, Marcos? Simples. Simples demais. Simples. É como tomar água na taça. Você tem o hábito de tomar em seu... como é aquilo? Coqueteleira. Repare bem. Quando eu começo a copiar o outro, nós não nascemos para imitar ninguém. E nem nascemos para copiar. Uhum. Essa história de que você tem que imitar fulano, cicrano, beltrano, olha, vamos com calma. Mas é os influencers, né? Exatamente. Por que é que você é influenciável? Né? Por que é que você muda da água para o vinho? Porque essa comparação é para subentender a rapidez, né? O tempo dentro. É porque você não tem personalidade. Veja bem. Nós estamos vivendo um mundo sem personalidade. Exatamente. Mas o pessoal está nos assistindo. Não tem problema. Eu sou polêmico. Quem me conhece, eu gosto disso, isso é legal. O que é personalidade? Né? Personalidade não é aquilo que a mídia criou. Né? E é aí onde jaz o problema. Onde jaz o problema, né? A personalidade da mídia é a personalidade mercantilista. Ok? Sei. É a personalidade do dinheiro, da fama, do status quo. Entendeu? Sim. Mas não é a personalidade no sentido de persona, de sentimento, pathos, do grego. Entendeu? De ethos, ética. Interessante. Porque sim, o que é ética? Por exemplo, o cara diz, mas o vendedor tem que ser ético. O que é ética? Você tem que saber o que é ética. Justo. O que é ética? Se você for pelo viés da ética, você não vai vender com mentira. Então você não vai ficar rico e milionário. Não quero dizer que os milionários mentiram para esse fim. Rapaz. É interessante. Olha, eu vou dizer uma coisa para você que está assistindo. Marcos está começando a se enrolar. E você vem aí com hashtag Marcos e pergunte. E pergunte. O que acontece? Nós temos dois tipos de, entre aspas, né, e aí tem muitas aspas, de profissionais de vendas. O que é um profissional de venda? Né? Eu pergunto às vezes o cara, qual foi o livro que você leu sobre vendas? Ele diz, eu nunca li. Mas ele tem uma coisa que nós denominamos dom. Isto é a capacidade intrínseca, inerente, a personalidade dele
para interagir com pessoas, estabelecer credibilidade, fazer aberturas de aceitabilidade. Não é do produto dele, cara, é dele. É dele. Experiência própria. É mesmo. Eu representei aqui em Aracaju um produto chamado cálcio e magnésio. Entendeu? O pioneiro disso no Brasil foi o Dr. Cânio Benerique Cânio, Paraná. Ele trabalhava a geoterapia. Eu vendia médico. Você vender um produto natural a médico, imagina só. Que coisa. Então, por que você vendia simples? Eu não usava o recurso da mentira, porque eu estou lidando com o médico. Ele sabe o que é fisiologia humana, a priori. Né? Ele sabe o que é reação medicamentosa. Ele sabe muito bem o que é um efeito colateral. Ele sabe o que é propedêutica. Então, eu não sou médico, mas eu estudei tudo acerca da linguagem. A questão, o vendedor ele tem que estudar a linguagem do seu cliente e a linguagem do seu produto. Ah, mas o meu produto por si só, ele se vende. Mentira. Não existe isso. Não existe. Existe um marketing. Ok? Essa coisa de todo mundo hoje, não, eu tenho que imitar, eu tenho que ter, eu tenho que ser, eu tenho que... Não, vai com calma. O ser humano é complexo e nós somos plurais. Né? A mão que acena para José é a mesma mão que acena para Roberto. Porém, Roberto tem uma percepção totalmente de contraste. Perfeito? Então, aí o cara diz, não, mas o mundo é assim. Não, o mundo não é assim. O mundo pode ser até assado, vai depender de você. Vai depender. Né? O mundo é plural. Sempre vai existir pobre, sempre vai existir rico, né? E glória a Deus, porque existe rico e pobre. Porque se nós olharmos direitinho, o rico, ele abençoa muito mais os pobres do que o pobre e o rico. Porque o pobre sempre está reclamando de tudo. E o rico está trabalhando ininterruptamente. Será, e como é isso, mano? E o resultado do rico, às vezes, não é no geral. Sim. Não é uma regra. Aliás, não é a regra. É nas suas exceções. O rico sempre está pensando em crescer seu negócio, em ampliar seu negócio. Em atender necessidades. Você aparece com um carro legal, um relógio legal, diz, pô, ou ele está vendendo maconha ou ele está roubando. É um negócio interessante. Aí o cara passa um dia com você e diz, peraí, que negócio é esse? Alessandro parece um louco, meu irmão. O cara, quando ele não está fazendo a pauta do trabalho dele, ele está interagindo com outro cara, ele está falando com a empresa, ele está levando a divulgação dele, enfim, ele está se fazendo conhecido e eu aqui criticando o cara. Então eu estou regredindo significativamente e Alessandro vai chegar ao topo. Porque nós não fomos criados pelo Criador, né, para pensarmos de maneira medíocre. Nós temos uma missão e a nossa missão é nobre. É nobreza no sentido de crescimento em todos os sentidos. Não é só financeiramente. Porque eu conheço muitos homens ricos frustrados, deprimidos. Né? E por incrível que pareça, não é uma vez eu estava conversando com o médico e ele disse, eu gostei do que você falou, não é a depressão clínica. A depressão clínica é o último estágio. Sim. Do deprimido. Mas é a depressão social, a depressão espiritual, emocional e a depressão financeira. Tenho dinheiro, mas não posso comprar aquela bela menina que está olhando para mim. Aí chega Marcos Rocha com esse charme, com essa beleza, e aí ela se encanta, sem eu ter nada. É interessante a depressão. Não, eu vou dizer uma coisa pra você, porque o que acontece? Eu leio um bocado e assisto um bocado, eu gosto de ouvir gente inteligente. E você falou desse negócio, eu quero saber uma pergunta. Ô, gente, não fique chateado comigo. O dinheiro compra o amor verdadeiro? Não. Porque o amor não é uma coisa. Então, eu tô entendendo, mas é porque o que acontece? Tem um monte de gente vendendo amor por aí. Primeiro, as pessoas dão nome de amor a um fator chamado egoísmo.
O ser humano ele chega a um nível tão alto de egoísmo que ele denomina amor. E ele vai se anulando, e esse anulamento não é tão perceptível. Essa maneira de se autoanular não é perceptível. Por quê? Porque ele esconde no carrão, na roupa, nos melhores restaurantes. Está escondendo suas fragilidades. Olha, eu estou em Roma e agora eu quero jantar em Paris. Aí voa. Só que a mulher, ela está com um homem que ela não suporta. Né? É o escape. Ela não... Por que é que o ser humano escapa muito? Sempre está escapando porque ele não tem escopo. Ele não tem meta. E a meta não é uma obsessão. Eu sempre disse para alguns vendedores, meta não é obsessão. O que é meta? Entendeu? Meta é compromisso com você mesmo. E você não pode se auto-sacrificar, se auto-flagelar para vender. Você tem que estudar a sua sensibilidade, veja bem, e usar essa autossensibilidade para identificar a autossensibilidade do outro, até vendendo manga na feira, até vendendo amendoim. O cara me convenceu a comprar, veja bem, o amendoim, uma sacolinha de amendoim, simplesmente porque ele elogiou meu cabelo um dia. É mesmo, me conta mais Eu tinha sobre me isso. arrumado e eu me arrumei, pintei o cabelo, ajeitei de um lado e a mulher não percebeu nada. Eu digo, não é possível. Eu estou aqui há horas, né, ficando mais lindo do que eu sou, porque eu sou um cara lindo, pô. Sim, já claro. percebeu, né? Já percebi. Depois do autógrafo. Muito então, bem. é uma questão muito simples. E ela não percebeu. E eu vou pra feira, no meio da multidão, o cara disse, pô, como você fez esse penteado aí, cara? Eu digo, não, meu, isso é coisa internacional, não se usa no Brasil, não é fácil. E aí ele disse, não, mas eu gostei mesmo, tal, isso, aquilo, outro. Ele mexeu com a minha sensibilidade. Era o que eu queria naquele dia, que alguém elogiasse, percebesse. Ok? Perceber. Só em perceber já é um elogio. Sim. Saber que Alessandro está ali e eu dizer oi, já é tudo. Eu estou vivo. Né? Sim, sim. E eu passar e... Um cara disse uma vez para mim, disse, eu preferia que você tivesse me esmurrado. Até me reduzir ao chão. Mas não me ignorar da maneira que você me ignorou. Caramba, forte isso. E eu ignorei a propósito, para que ele se educasse. Porque aquilo que não é pedagógico na vida é descartável. Quer dizer, nós lidamos muito com pessoas frustradas, repare bem, pelo viés da imbecilidade. Como é isso? Pessoas que acham que só elas sabem. Isso é triste. Pessoas que se julgam mestre de tudo e de todos. Nem o grande, né, e inesquecível, eterno não, eterno é Deus. O ser humano nenhum é eterno. Isso aí é uma questão de dimensão metafísica que vamos entender um outro dia. Perfeito? Perfeito. Mas o inesquecível Sócrates, só sei que nada sei. Qual é a frase mais inteligente do mundo, na experiência humana? É essa. Não sei. Não é a frase de Sócrates, uma composição extraordinária. Só sei que nada sei. Isto é, pré-estabelecendo, estabelecendo e determinando que a pessoa tem consciência da sua ignorância. Ter consciência da sua ignorância é ser sábio. Não é, porque veja, quando você diz, eu falo, Marcos, que coisa é isso aqui? Não sei. Ah, é azul. Sim. Aí você não sabia, agora você está sabendo. Agora estou sabendo. Ou seja, gera conhecimento também. Gera conhecimento. E conhecimento expande o mundo, né? Os nossos horizontes. Exato. Então, o vendedor, Alessandro, ele precisa ter essas percepções, né? E não é uma sensibilidade, algo metafísico, né? Algo que está na exterioridade dele. Não, é algo que está na interioridade dele. Tem algo muito importante. É uma experiência incrível. Eu peguei minha pasta aqui em Aracaju um dia e fui visitar uma senhora. Ela aposentada como professora da Universidade Federal de Sergipe. Fui apresentar meu produto. Quando chegou lá, encontro uma senhora problemática. Literalmente problemática. Meu Deus.
uma cultura incrível, né? E ela começou a falar dos problemas da família dela, então eu deixei. E 2 horas, quase, depois, ela olhou para mim e disse: o que é que você veio fazer aqui? O que você foi fazer lá, Marcos? Eu disse: eu vim lhe apresentar um produto que a senhora já devia estar usando há 2000 anos atrás. Ela disse: que loucura é essa? Eu disse: a senhora concluiu, né, a exposição dos seus problemas. A senhora tem certeza que já tem tempo suficiente para me ouvir? Porque senão eu disponibilizo o meu tempo para ouvir a senhora. Eu faço questão. E aí ela olhou para mim e disse: olha, um ser humano que tem a capacidade de ouvir um outro ser humano como você me ouviu, ele merece toda a credibilidade do mundo. Você não precisa me explicar nada. E ela me deu uma lista de mais de 20 amigos e amigas para que eu pudesse vender meu produto. Você tocou num ponto muito interessante, importante. ouvir. Justamente. Hoje ninguém ouve mais ninguém, Marcos. Não ouve. O vendedor diz: o que é que a senhora quer? O que é que o senhor quer? O cliente diz: eu quero isso. E ele, de maneira automática, ele começa a dar um arsenal de informação do produto dele. Ele não percebe que aquela senhora tem uma netinha linda. Ele não brinca com a netinha. Entendeu? Uhum. Ele não se torna o homo ludem. Isso é uma palavra grega. Que significa o homem que brinca. Homo ludem. Isso é antropologia. Uhum. Então, na antropologia, você percebe o ser humano nas suas várias dimensões. O homo religiosius, que é o homem religioso. Às vezes você vai vender um produto e você não tem a menor ideia do nível de religiosidade do seu cliente. A porta pela qual você expande, vende, configura a sua venda, é tratando do assunto religioso com esse homem. É tenso, né? Agora, com um detalhe. É coisa recente. Né? Em uma determinada cidade da Bahia, eu vi um dono de uma empresa fechar as portas da empresa porque ele não tomou um conselho em um dado momento de treinamento. Eu disse: não levante a bandeira política, você não é político, você é empresário. Porque na medida em que você levantar a bandeira política, a bandeira religiosa, a bandeira política tem mais peso de frustração do que a bandeira religiosa. Porque Deus não perde para ninguém. Como também Deus não ganha para ninguém. Deus é. Uhum. E ele então se posicionou, né, de maneira radical, extremamente radical, a favor de um partido. Esse partido é majoritário na cidade. Portanto, seus clientes pertencem a esse partido, e eles fizeram o quê? Não compraremos mais no estabelecimento de fulano. E ele fechou. A penúltima vez que eu almocei com ele, e a última vez, desculpa, a penúltima e última vez, a esposa dele disse: você não tomou o conselho de Marcos Rocha. Se você tivesse tomado esse conselho, você não teria fechado a sua empresa. Não pode. Como é isso? Como é que o cara... Veja, Marcos, é uma coisa muito importante que você está dizendo, porque o que acontece? O que eu aprendo e o que eu vejo é o seguinte: eu tenho o meu negócio, eu tenho que administrar o meu negócio para o bem dele, né? Não é... Agora eu que vou tomar água só. Por favor. Né? A casa sua. Casa sua. Veja, você não vai fazer o que te agrada e nem agrada os outros. Você vai fazer o que é bom para a sua empresa. E tem muita gente pecando nisso, né?
pecando porque, é difícil, pecando, não, porque fulano vai ser o meu padrinho, não sei o que, eu nunca... As coisas mudam, né? A vida não é dinâmica. E aí, eu vejo pessoas, eu vou abrir meu negócio porque eu vou conquistar isso, aquilo, e fulano ou fulano vai ser meu. Oxa, que peste é essa, né? Aqui a gente é sem filtro, não tem essa conversa não. Não, tem tranquilo. E aí o que acontece? E aí você traz essa questão de partido e graças a Deus, né, acredito eu que o país vai voltar a estar melhor porque passamos aí por muitas dificuldades, né? Qual é a dificuldade? A dificuldade não é política, mas é eu tomar briga por conta do político. Eu nunca vi político brigando pela população. Se você viu, por amor de Deus, me conte agora. E o interessante é que o que acontece? Todos acabaram vendendo uma ideia que nem eles entendiam direito. Perfeito. E aí se fazendo de surdo, que foi tudo que nós conversamos até esse momento, né? As pessoas não estão se escutando, não sabem o que estão vendendo, não sabem qual é a necessidade, né? Então, e o que acontece? Eu vejo muito, porque existe aqui, nós já falamos de cliente, agora vamos falar um pouco do vendedor. Tem o vendedor interno, que é aquele que fica lá dentro da loja, fazendo os atendimentos ali, e tem o externo. Sim. Né? Tem gente, Marcos, que não faz um roteiro de visita. Né? O cara tá aqui, deixa eu olhar aqui, o cara vai para Itabaiana, aí depois quer ir para São Cristóvão. Só que ao invés dele ir para São Cristóvão, vai para Itabaiana primeiro, mas antes ele tinha que ir em São Francisco. Né? Aqui são todos locais aqui de Sergipe, tá? Porque o nosso programa também é acompanhado em outros estados. Menino, tô ficando rico. Bacana, isso é bom. Né? E aí, ou seja, são lugares, né? Sim. São Cristóvão e Itabaiana são postos. São opostos. Né? E São Francisco, né? Lá longe. Ou seja, o cara não... Tem 2 São Francisco, né? De São Francisco, Canidé de São Francisco. Isso, Tem São Francisco aqui perto de Sede do Sul. Não. Vamos falar lá de Canidé. Foi esse referindo isso. E o cara não tem uma estratégia. Entendeu? Ele amanhece o seu dia, toma um café de qualquer jeito, né? E, eu vou... tem aquele cliente, ele vai por lembrança. Por lembrança. Ou seja, qual é o método eficaz para ter uma boa estratégia de atendimento ao cliente, de venda, de se deslocar, né? Deslocamento para esses vendedores aí. Porque tem uns caras que chegam lá, vou abrir um parênteses, você chega lá, o cara ainda te dá um chá de cadeira de 2 horas, você fica lá com a cara de pateta lá, esperando o cara, às vezes o cara não tá fazendo nada. Às vezes ele não tá fazendo nada, né? Mas, não, fulano é tão enjoadinho, deixa lá um pouquinho, dá um café pra ele. Tudo é disciplina. Tudo é disciplina. Por que é que a Igreja Católica Apostólica Romana, as igrejas ortodoxas, né? E outras religiões, perfeito, conseguiram transpor o limiar de séculos e séculos e séculos. Exatamente em nome de uma coisa, chama-se disciplina. Né? Quando o vendedor tem disciplina, por exemplo, eu fui secretário da Catedral Metropolitana de Aracaju. E o padre Claudio me dizia, mas eu tenho uma dificuldade tão grande de encontrar alguém que saiba administrar o tempo. Eu nunca fiz curso para administrar tempo. Né? Meu tempo sempre foi muito esporádico. Né? E eu sempre fui muito indutivo. E aí, quando eu assumi a pasta da Catedral de Aracaju, eu comecei a pensar o tempo. Digo, veio uma pessoa, aí eu comecei a resumir o tempo e a dizer, eu vou lhe atender de 1h da tarde até 1h30. Por favor, você tem 30 minutos para dizer o que quer e para não dizer o que não quer. Né? Sim. Quando eu bater a mão no birô, você, por favor, se levante e se retire. Porque eu não tenho tempo mais para você. Eu tenho uma fila. E aí o padre Claudio dizia, já faleceu já, né? Quando o Claudio Brito Fontes, ele dizia, como você consegue? Eu disse, disciplina, padre. Para o senhor ser padre, o senhor teve que ter disciplina no seminário. Né? O vendedor não tem disciplina. O grande perigo das empresas é exatamente esse. É não disciplinar os seus funcionários.
E aí, cara, qual é? Beleza, tal, e aí? E aí ele vai lidando com o amigo e a empresa não percebe esse linguajar e ele vai cumprimentar a doutora, o doutor, o professor, que são educados, né? Ao livre pensador que é educado, que não está habituado a essa linguagem, espera, que desrespeito é esse? Entendeu? Então, saindo da linguagem aberta muito, porque hoje às vezes você vê um programa, o cara ele fala mais palavrões, às vezes, do que o objetivo da sua fala. E ele não conseguiu dizer nada. Né? Não estou criticando, não sou crítico, eu sou um cara aberto. Sim. Aí ele, o tempo todo. E ele não conseguiu transmitir a mensagem dele. Ele nem sabia qual era a mensagem? Ele não então o cara ele tem que saber. Por exemplo, eu escrevia, né? Eu escrevia tudo que eu ia fazer no dia seguinte. Eu tenho isso até hoje. Né? Agora não, que eu estou limitado, os meus passos estão limitados por causa da trombose. Né? Mas eu escrevia tudo. Então, de 8 da manhã a 9 da manhã, eu tenho um compromisso com o padre fulano tal. Eu vou atendê-lo. Né? Então, nós temos 1 hora aí, né? Para ver qual é o problema e qual a solução. De 9 às 10, eu tenho um compromisso com fulano de tal, com o Alessandro. De 10 às 11, então eu sabia fazer. E eu deixava bem claro, porque seria uma falta de respeito deixar o outro esperando quando aquele não está preparado para esperar. E deixar o outro esperar é falta de educação mesmo. Não tem uma outra. Claro que você se torna muito chato. Você quer ser o Caxias, né? Aí o cara diz, não, isso aí é o cara que quer salvar o mundo. Não, não é salvar o mundo. Se o mundo agisse dessa maneira, de forma mais ordeira, nós teríamos menos problemas. Muito menos, Marcos. Eu detesto esperar. Eu também não gosto nem um pouco de deixar as pessoas esperando. Né? Porque o meu tempo não é mais precioso do que o dela. Não, de forma nenhuma. Né? E aí, porque veja, quando tem as situações, tal dia, tal hora, tá. Eu já programei, vou sair tal hora, tal não sei o quê. E eu vou sair com tempo de antecedência, porque pode acontecer alguma coisa no meio do percurso. Porque o que acontece? É uma demonstração, inclusive, de respeito. Sim, né, com outra pessoa, como você já tinha dito. E, ultimamente, a pessoa acha que respeito é só dizer bem assim, bom dia. Não, como assim? Não, isso é uma formalidade. Formalidade. Né? Então, hoje em dia, está havendo muita confusão. Né? Muita confusão porque você trouxe a ideia, algumas ideias religiosas, né? Confundem o preceito bíblico, por exemplo, com Sim. usos e costumes. Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Primeiro que os tempos não são mais os mesmos. Certo. Então, o uso daquele tempo é o uso daquele tempo. Né? Claro que a gente também não pode banalizar, que tem gente usando isso como desculpa. Hoje em dia, Marcos, o que eu quero dizer, todo mundo arruma uma desculpa quando a coisa é em benefício próprio. Hoje estou enganado. Pode justificar. Repita, porque eu voei, agora fui longe. Foi longe. Numa fala sua eu fui. Tá vendo? Você legal. Me deixa assim também. Vamos lá. Me deixa assim também. Vamos ver. Veja, tudo hoje em dia as pessoas, assim, como eu posso dizer, pronto. Tudo que me é conveniente, tudo que é bom para mim, tudo aquilo que eu acho que é bom para mim, por mais que esteja errado, eu arrumo uma desculpa para justificar. Sim. Né? Essa é uma tendência de hoje. Do ser humano. Do ser humano. Né? Eu vou falar do ser humano Vamos falar daqui, do nosso contexto. Justo. Porque o ser humano de outra... Não ser injusto. Pois é. Então, por que nós sentimos essa necessidade de justificar ou de dar desculpas, mesmo sabendo quando estamos errados? Sociedade. Porque é aquela coisa, eu quero ser o que eu não sou. Por isso que eu coloco a desculpa. Mas eu coloco a desculpa para não passar pelo vexame de não participar do núcleo. Né? Um dia eu saí com a pessoa e a pessoa fez questão de mostrar onde ela morava. É uma área nobre. E depois de tudo ela disse, é interessante você não tecer um comentário. Quando eu te disse que eu morava no lugar X. Sim, porque não me interessa. Agora eu vou lhe fazer uma pergunta. Né? Você é feliz morando ali?
Porque existem pessoas que são felizes morando na Baixa da Cachorrinha. E outras são felizes morando na mansão lá da zona, né, tal. Porque quando você diz zona tal e dá o nome, as adjacências se tornam muito mais... elas já ficam criando problema. Oriçadas, né? Oriçadas. Né? Exatamente. Então, a coisa interessante. E a pessoa disse, puxa vida, você mexeu comigo, né? Eu não sou feliz. E aí eu quero conhecer a pessoa que é feliz que mora na Baixa da Cachorrinha. Ah, não. Você fica me provocando, deixa eu anotar aqui para não esquecer. Pode falar. Olha coisa interessante. Por que as pessoas estão sempre dando desculpas, né? Para não se assumirem. Para não se assumirem. Por causa da retaliação, né? Da depressão social. Do cancelamento hoje em dia. Cancelamento. Mas você sabe que esse menino, ele é filho de quem? Você é filho do doutor fulano de tal, você está andando com quem? Não, mas não sei quem é o pai dele. Sim, mas olha o aspecto do cara. E não é nem questão de cor. Porque a cor no Brasil ainda não se entra muito em detalhes, a gente já sabe, né? Sim. Mas é a questão de olhar para o indivíduo e fazer uma leitura precipitada. Às vezes o menino tem mais bagagem emocional, ele tem mais bagagem intelectual, ele tem mais bagagem humana do que aquela pessoa que está pré-estabelecendo a crítica. E aí, para ele sobreviver com toda essa capacidade que ele tem e a consciência que ele tem da capacidade do ser que ele é, às vezes, ou ele desaparece, sai de cena, ou ele acaba fazendo exatamente isso. É a questão da ordem da sobrevivência social. O shopping está cheio de pessoas. Eu sei casos aqui em Aracaju que muitas pessoas ricas não vão mais a determinado shopping que só tem pobre. Entre eles eu. Não, verdade. Não, você vai ou não vai? Olha só. Não, mas você não, tá... Eu estou dizendo, inclusive eu no sentido de pobre. No sentido. Sim. Porque os caras se acham magnatas. Né? Tem amigos aqui, vamos tomar um café ali. Eu disse, vamos tal lugar. Eu disse, não, ali não. Disse, que é possível, mas por quê? Shopping deixou de ser aquele shopping, Marcos. Agora é um lugar de pobre, então. Entendeu? É como um voo de avião. Só primeira classe. Hoje daqui a pouco vai encontrar uma senhora com uma galinha na cabeça, outra debaixo do braço, arrastando um cachorro e dizendo quero. Né? Pois é. Marcos, para que serve a felicidade? Felicidade é um estado. Não existe a questão. O nome felicidade é amplo. Ele é muito amplo. Ele não está confinado a um fator, a um sentimento, a um tempo, a uma pessoa tal. Ele é amplo. Porque ao mesmo tempo que você é feliz, você pode estar triste. Como assim? É como um choro. Por exemplo, o choro, ele pode ser um choro de tristeza e de alegria simultaneamente. Simultaneamente. Eu posso me lembrar de um episódio triste, veja bem, e depois disso dar permitir uma lágrima em função daquela cena. Mas essa lágrima me trouxe felicidade, porque eu recordei um tempo, mesmo sendo triste. Né? Isso é antropologia humana, isso é psicologia profunda. Né? Isso é uma área em que quanto mais a gente estuda, mais sede tem e mais profundo vai. É um poço, né? É um poço inesgotável. Para coisa interessante, uma mulher, incrível isso, né? Eu sempre fiz essa comparação. Ela vai à loja, ela compra um vestido, a coisa mais linda do mundo, ela se pinta, ela arruma as unhas, ela fica linda. Só que ela vai para um baile. E esse baile é a meia-luz. O lugar é mais lúgubre, ele é mais escuro do que claro. A visibilidade do vestido dela, né? Dos adereços no corpo dela, perfeito? Até do brilho do olhar dela é ofuscado pela luz local. Mas mesmo assim, ainda aparece alguém que diz, olha, fulano está com inveja de você. Inveja de que se ela não está me vendo? E a portadora de tudo isso acredita que agora ela está bocejando por causa do
da inveja da outra. É para que loucura? Eu me arrumo para a escuridão. Eu coloco o meu melhor terno, eu coloco o meu melhor vestido, a minha melhor sandália, ok? Eu coloco o meu melhor relógio para uma noite na escuridão. Quando você vai fazer uma transposição dessa realidade para o sentimento humano, algo de dentro, né? Você percebe que o estado de escuridão não é a realidade física, material, mas é a realidade humana do ser humano. Pois é. Interessante. Muito. E ele leva isso para o empregado, ele leva isso para a esposa, ele leva isso para... né? A esposa às vezes faz uma bela janta, arruma a mesa e diz, para que isso tudo? Para que você fez isso? Não, eu fiz para você, meu amor. Sim, mas precisava, que desperdício é isso? Coisas da vida, Marcos. Coisas da vida. Coisas da vida. Pois é. Então, mas aí o que acontece, usando a sua câmera exclusiva aqui dos nossos estúdios, a câmera D2, perfeito, né? Você agora vai falar do seu marketing aí, do seu livro, como adquirir, fazer toda a sua merchandising. Ok. Então, fique à vontade, perfeito. Fernanda, corta para ele. O livro Como Devo Tratar Meu Cliente, né? É uma proposta, né? Uma proposta de reflexão para você que é vendedor, para você que é dono do seu próprio negócio e para você que pretende abrir o seu próprio negócio, né? Então, não é um livro, digamos, designado a um público, ele é para todas as pessoas. Eu tenho uma cliente do meu livro que ela disse que eu ia me separar, né? Eu ia entrar no processo de separação com meu marido e 2 páginas do seu livro identificou o problema, não era com o meu marido, era comigo. Então, eu sentei com ele, conversamos, dialogamos e chegamos à conclusão de que devíamos acabar com aquela falta de compreensão de um para com o outro. Então, não é um tratado filosófico, né? Não é um tratado... aqui não está o mestre, né, de vendas. Aqui está apenas 70 páginas, né, que leva você a pensar. O vendedor tem que ser um homem que pensa, tem que ser uma mulher que pensa. Então, quando você pretende ganhar dinheiro, você primeiro tem que pensar como administrar os seus sentimentos. Porque ganhar dinheiro é fácil. Você pode se tornar até rico. Agora, um rico frustrado, infeliz, era melhor não ganhar esse dinheiro e não ser rico, né? Então, lembre-se, vender é uma atitude consciente de uma pessoa inteligente. Lembre-se, ninguém nasceu sem inteligência. Todo ser humano nasce com inteligência. Perfeito? Problemas neurológicos, problemas de ordem mental, isso aí é com psiquiatra, isso é com psicólogo, você... Não estou falando aqui de inteligência nesse sentido. Eu estou falando de inteligência que você pode vender desde um lápis grafite até um avião. Vai depender de você. Depender de como você se olha, como você se valoriza, como você se compreende na dimensão e na dinâmica da venda, né? Vender é você respeitar o teu cliente, né? Um respeito amplo, consciente, ser capaz de interagir com ele, ser capaz de ouvir mais o seu cliente do que você se fazer ouvir. Porque quando você ouvir mais seu cliente, mais condições de ampliar seu negócio você vai ter. O seu cliente pode estar lhe dando sinais indispensáveis para o seu sucesso. Então não queira ser o comunicador por excelência, esquecendo o tempo e o valor da comunicação do seu cliente. Esse livro se propõe te ajudar a meditar, a pensar e a rever os seus conceitos sobre vendas. Então, seu cliente é a mola propulsora do seu sucesso. Trate seu cliente como a menina dos seus olhos. Perfeito? Trate seu cliente como a célula precípua do seu negócio. Você só tem mercadoria, você só tem produtos para vender, você só tem um comércio, um mercado para expandir
Porque existe o cliente. Se ele não existisse, você não estaria nesse negócio. Adquira meu produto, né? Adquira esse livro e você vai ter uma percepção bem melhor e vai me agradecer, mas sobretudo você vai agradecer a Deus pela sua inteligência e pela oportunidade que você teve de ler essa síntese do mundo de vendas. Muito bem, como é que a pessoa faz para adquirir Qual o livro? o endereço daqui? Aqui é a Rua Pernino de Souza, não é isso? 437. Pode colocar aqui, né, Fernanda? Pode. Então você pode procurar Fernanda na Rua Pernino de Souza, Isso. 347. Não, 437. 437, bairro Cirurgia. Isso. Um detalhe, Aracaju tem 2 ruas Permínio de Souza. Tem uma aqui e outra no Santos Dumont. Essa é no bairro Cirurgia. Bairro Cirurgia. Ok? Isso. Um abraço e saúde e paz para você. Tem algum número de telefone também para entrar em contato? Esqueci. Ei, Fernando, pega seu número. pode ser? Ah, Porque eu deixando o contato aqui, sabe, Alessandro? Porque eu volto sábado para Bahia. Você volta sábado. Mas para posso vir para aqui sempre que for possível. deixa eu ver aqui. Então o número é o da Fernanda, é isso? Pode ser. Pronto. O outro foi? A da esposa, da Celiane. Pronto. O número de Celiane é 74998 19 2001. Isso. 2001. Isso mesmo. Tá 74 é Bahia. Ó, você também pode falar aí. Agora corta pra mim que eu estou. Você também pode falar com ela, com a Fernanda, 9954-7585, né? E adquira já o seu livro Como Devo Tratar Meu Cliente. Como devo tratar o meu cliente. Não é isso? Pois é, show de bola então. Olha lá. Já visualizou já. Já. Tá salvo. Tá salvo. Então, vamos ficando por aqui, sabendo que esse foi um oferecimento de Joyce Nathalie Pigmentadora, é claro. Aí você pode entrar lá em contato lá pelo telefone da Joyce Nathalie, ok? Está aqui o cartaz aqui atrás, você dá uma olhada. E sim, se você quiser ser patrocinador do Café com J e aparecer aqui também, só você entrar em contato aí, ó. O QR Code está aqui embaixo. Apesar que a câmera está longe, mas está aqui embaixo. O número do Pix, né? De repente você quer fazer uma transação bancária aí para o Jota, vai ser show de bola. E é isso. Gente, um forte abraço e não esqueça de deixar o seu joinha, de se inscrever no canal, de mandar os seus comentários aqui, porque nós vamos ler sim. Inclusive, dependendo da sua pergunta, nós vamos mandar direto lá por Marcos e nós vamos responder. É sim. Marcos, foi uma satisfação muito grande ter você aqui. Eu achei Gente, é porque o rapaz é palestrante, é teólogo. Você não sabe, Marcos, mas eu também estudei teologia no Rio de Janeiro. Olha, bacana. Lá no Seminário Batista, não do Sul, né? Mas foi Betel. Isso. E aí, né, palestrante e vendendo aí, vendedor exímio. Rapaz, ó, tá vendo? E escritor também. Inclusive vai vir mais livros, não é isso, Marcos? Sim. Isso, vai ter Essa mais. é Esse e outros livros. Inclusive, estou sabendo que esse aí terminou agora o ano passado? O ano passado. Não terminou o ano passado? Em passado? dezembro do ano passado. Pois é. E aí Tiragem. Primeira tiragem. E aí tem também os outros que estão vindo aí com um tema muito bom. Me fala aí, você pode dar uma canjinha rapidinho assim, qual é o título do livro que está vindo por aí, Marcos? O próximo livro é A Pedagogia do Diálogo. A Pedagogia do Diálogo. Diálogo. Do diálogo. Não tem nada a ver com esse negócio de conversa, né? Como é que é isso? A pedagogia do diálogo é a capacidade de você aprender interagindo. Aprender interagindo. Então, sim, tem Instagram? Não. Não tem Instagram. Eu sou basicamente uma pessoa anti-mídia, eu quase não tenho não estou nas redes sociais. Isso. Só no WhatsApp. Só. Eu vou convidar a Fernanda para a gente fazer você um blogueirinho. Pronto, vamos lá. É importante porque o que acontece? A corrida já começou e você ainda não entrou nela. Eu estou no século passado. Quase obsoleto. Então, mas eu vou colocar você aí nessa corrida. Perfeito. Gente, um forte abraço e até quinta-feira que vem.